Olha, eu acho isso difícil de acontecer. Muito difícil. Eu acho que tem 80% de chance do próprio Lula ser candidato à reeleição em 2026. E se o Haddad for candidato, se esses 30% aí acontecer no Brasil, acontecer em 2026 e o Haddad for candidato, eu vou dizer que o Haddad vai para perder. Mas já sabendo que vai perder e outro cara, em acordo com o sistema, ganhar o Brasil a presidência da República. Tenho certeza, o Haddad, se for candidato, que eu acho isso muito difícil, 80% de chance do Lula ser o próprio candidato. Essa matéria, inclusive, pode ser algum tipo de laboratório, algum tipo de teste do governo para saber como é que está a popularidade do governo. Aliás, a popularidade do governo, não do Haddad, né? A do governo está no pior momento. A cada dia piora. A gente vai falar sobre isso daqui a pouco. A desaprovação do governo Lula, mais um recorde. Ontem, resultado do Paraná Pesquisa, se não me engano. Mas essa questão do Haddad aí, candidato em 2026, acho muito remota. Eu acho que o candidato mesmo é o Lula. Mas, ô Vanessa, o que você acha dessa notícia aí dos aliados? Segundo o site Poder 360, os aliados estão dizendo que o Haddad pode ser o candidato e que o Lula está desanimado. Timóteo, eu acho que essa notícia, assim como várias notícias que são colocadas na mídia nesse momento em relação a eleições de 2026, são notícias de laboratório realmente. Isso com certeza é para testar não só a popularidade atual do governo, como a reação do povo em relação a não ser o Lula o próximo candidato. A gente sabe que realmente o Lula citou uma situação muito importante. A saúde do Lula é uma saúde frágil. O Lula já está com uma idade bastante avançada e tem uma saúde, sim, muito frágil. E eu acho que o PT, se falhou enquanto projeto político durante esse período, foi em um sucessor. O PT tinha muitas figuras na década de 90, de 80, Olívio Dutra, a própria Marta Suplicy, o Suplicy, enfim, uma série de pessoas que existiam ali, nomes na esquerda petista. Hoje, a esquerda petista praticamente não tem um nome. A gente tem, por exemplo, figuras como Jacques Wagner, como Rui Costa, que são dois baianos, mas que não têm uma ascensão popular louvável ao ponto de ter essa mesma popularidade que o Lula tem dentro da esquerda. Eu sei que para vocês vai doer no ouvido escutar que o Lula tem popularidade, mas ele tem sim. Se você andar aqui pela Bahia, pelo interior, ele conseguiu criar um estigma na mente do povo de que ele é, sim, o pai dos pobres. E, de fato, ele é, porque ele produz cada vez mais pobres no governo dele. Então, ele consegue ser um pai, realmente, na produção de pobres constantemente. É isso que ele é mestre em fazer, mas existe essa simbologia criada de que quem é pobre, quem é trabalhador, é explorado pelo empresário, é explorado pelo... E o Lula está ali para salvar essa pessoa. Então, isso, a cultura, né, a educação, ela é assim, ela produz narrativas que se tornam realidade. É isso que a gente precisa entender. E o PT trabalhou muito bem isso. O Lula, sem dúvida, ainda é um nome forte capaz de não permitir um novo candidato. E, sem dúvida, se vier o Haddad ou se vier outro, vai existir uma coalizão. Uma coalizão que já vem acontecendo. A gente já vê a proximidade de nomes como, por exemplo, Tarcísio com a esquerda. Então, a esquerda está dentro do governo Tarcísio, na figura de Soninha, na figura de Aldo Rebelo, na figura do próprio Nunes, do qual ele se aproximou. Né? Então, a gente já vê isso daí. O Nunes, na prefeitura de São Paulo, que tem essa coalizão forte com o Tarcísio, aglutina esses nomes de extrema esquerda, que hoje já são aventados como estratégia da direita para combater o Lula. Então, assim, a gente já consegue ver um ensaio de uma coalizão. Eu li uma reportagem sobre essa história louca que estão inventando aí, de coalizão com a extrema-esquerda, onde se propõe conversa com José Dirceu. Então, assim, a gente tá em que mundo? Né? A gente está em que mundo? Então, só que essas propostas, essas coisas que são colocadas na mídia, Timóteo, nada mais para poder fazer testes experimentais em relação aos públicos. Como que vai reagir a direita ouvindo isso? Como que vai reagir a esquerda ouvindo que o Haddad vai ser o candidato e não o Lula?
Então, nesse momento, a gente está vendo isso, não só a nível nacional, a gente vê isso a nível estadual também. Aqui na Bahia ficam soltando matéria que fulano de tal vai sair, que cicrano vai sair. Então, é isso, né? É um momento de experimento social. E eu acho que cabe agora o eleitor também reagir para entenderem aí a entrelinha do que você está desejando. É basicamente isso. São 8h51. Um abraço a você que está ligado na Rádio Brado. Excelente comentário, Vanessa. Muito bom comentário, de verdade. Isso é laboratório, como todas as outras notícias lançadas, para ver como a sociedade vai reagir a essas notícias, né? Essas escolhas, esses nomes, é verdade. E não tenha dúvida que nos bastidores a conversa já acontece, é verdade, né? Eu falei ali do governo de São Paulo aglutinar o do Rebelo e tal, mas é porque existe uma relação muito íntima, muito de coalizão com a Prefeitura de São Paulo. O governo e a Prefeitura estão juntos num projeto de esquerda. O Tarcísio faz parte de um projeto de esquerda hoje. Dói no ouvido, né, de alguns ouvir isso, mas é a pura realidade. É verdade, você tem toda a razão. Para! Não vai embora não. Você já é inscrito nesse canal da Brado? Pelo amor de Deus, inscreva-se agora. youtube.com/Brado Rádio. Mande para todo mundo nos grupos de Zap que você faz parte. Um abraço.